Abra sua Bíblia nesse momento, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade aos estudos da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje, quem lembra qual é o capítulo? Amém. Capítulo 12. Essa irmã Menailde está aí atenta. 11 foi? Ah, então não está atenta não, irmã Menailde, não. Mas na verdade é 11 mesmo. Essa está certa. Capítulo 11. Na semana passada nós vimos do versículo 2, né, até o verso 16. E hoje nós vamos ler do 17 até o 34. E aí a gente conclui o capítulo 11. Falta poucos capítulos para a gente concluir a carta, né? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vocês, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Verso 21. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei gloriar-vos? Elogiar-vos? Não, nisto não elogio vocês. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem come do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba então do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos dos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando eu for visitar vocês. Amém? Meus irmãos, eu posso assim dizer, me deem a permissão de dizer que nós estamos entrando nos capítulos mais difíceis para se trabalhar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Porque daqui para frente a gente vai trabalhar muitas questões que foram, inclusive, motivo de rachas em igreja. A gente vai falar de dons espirituais lá na frente, né? E a gente sabe que teve igrejas, inclusive no nosso meio, batistas, no nosso arraial, que houve racha lá atrás por questões de dons espirituais. Então veja que são assuntos delicados.
Ceia do Senhor também é assunto delicado, porque tem muitas igrejas que têm um contexto, um conceito, né? Como o batismo também é. Os primeiros reformadores, os pais reformadores, né? Desde Lutero, Zwinglio, né? Aqueles homens que lutaram para a reforma protestante, já trabalhavam esses conceitos de batismo infantil, pedobatismo, de forma de celebrar a ceia. Então, são motivos, são coisas difíceis de se trabalhar. E até hoje é motivo de discussão. E aí, hoje, nós vamos falar exatamente sobre esse conceito de igreja e o contexto de ceia do Senhor, né? Então, hoje a gente vai trabalhar, na semana passada a gente já trabalhou isso, né? O contexto da mulher pregar na igreja, né? A mulher ter atividades na igreja. E hoje também a ideia de festa e ceia do Senhor. Isso é muito ligado a usos e costumes também. Está muito ligado, né? A forma com que a igreja trabalha aquele determinado assunto, né? Por exemplo, lá na frente a gente vai falar de dons espirituais, e aí nós sabemos que a igreja Assembleia de Deus foi uma dissidência dos batistas, né? Quem sabia aqui? Então, a Assembleia de Deus hoje existe, mas foi um grupo de irmãos que saíram dos batistas, né? Tem até um pastor que brinca, um pastor amigo meu, que quando ele vê um assembleano, ele brinca, né? Aí aperta a mão deles, me dê a bênção, viu? Porque você saiu daqui, a mãe de vocês é a gente, né? Então me dê a bênção, né? Eles brincam com isso com os assembleanos. Por quê? Porque era o auge da, vamos dizer assim, renovação, né? Ali dos dons, né? O batismo com o Espírito Santo. Os primos, né? Os presbiterianos são os nossos primos, os congregacionais também, né? E aí teve esse primeiro racha, que foi os assembleanos, né? Um grupo de irmãos que acreditavam que o batismo do Espírito Santo não se dá no ato da conversão, né? Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo se dá no ato. Nós somos selados quando aceitamos o Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em nós e ali nós somos selados. E ali, a partir disso, o Espírito Santo vai nos revestir de dons espirituais da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, para agir de uma maneira que Ele quer. É isso que a gente acredita. Os irmãos assembleanos, respeitamos o pensamento teológico dele, mas eles não creem assim. Eles creem que há um momento da conversão, você se converte, mas o batismo com o Espírito Santo é posteriormente, e esse batismo é revelado através do falar o dom de línguas estranhas, né? Então, ali, o que nós cremos que é revestimento de dom, ele crê que é batismo com fogo, ou batismo com o Espírito Santo. Mas isso é um assunto mais lá para frente. Mas, mesmo depois dos assembleanos, um grupo de irmãos batistas também racharam de novo e criaram uma outra denominação. Até eu brinquei lá no passeio, né, dos jovens casados, que tinha uma igreja dessa lá, que criaram uma outra denominação batista por acreditar no mover do Espírito Santo, em falar em línguas estranhas. Que convenção é essa? Quem sabe? Batista Nacional, né? Então, a Convenção Batista Nacional é um racha da Convenção Batista Brasileira, qual nós fazemos parte, e aí eles acreditam que precisa ser renovados. Por isso que perguntam para você, você é da Igreja Batista, mas é o quê? Tradicional ou renovada? Aí você diz o quê? Tradicional. Aí os irmãos batistas da Convenção Nacional vão dizer que eles são o quê? Renovados, né? Porque eles creem em dom de línguas estranhas, né? E hoje também estava havendo acho que a gente vai ver hoje é basicamente isso também, um problema que estava tendo na igreja de Corinto, que lá na frente, né, não só o apóstolo Paulo, mas os pais da igreja do primeiro, segundo século, no final do primeiro século, segundo século, vão trabalhar esses problemas também que estavam acontecendo aqui, que é a questão da ceia do Senhor. Por quê, meus irmãos? Como era realizada a ceia do Senhor pela igreja do primeiro século, né? A igreja que Cristo,
né, Cristo deu início e os apóstolos deram continuidade, né, difundiram a expansão do Evangelho. Principalmente o apóstolo Paulo, que foi aquele que difundiu o Evangelho nas terras gentílicas, né, no povo gentil. E estava tendo um problema, porque quando Jesus ensinou, Jesus disse o seguinte: olha, vocês vão comer desse pão, né, e vocês vão beber desse cálice, porque esse pão representa o meu corpo, que será vertido, será destruído, moído por vocês. Façam isso em memória de mim. E esse é o cálice, né? Depois de ter ceado, olha, você vai beber desse cálice, porque esse cálice representa a nova aliança no meu sangue, que será derramado por vocês para a remissão de pecados. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão, beberem do suco, vocês anunciarão a minha morte até que eu venha para fazer a ceia com vocês. Você sabia que nós vamos cear com o Senhor Jesus Cristo no céu? A última grande ceia será com Jesus lá, né? A gente vai estar lá ceando com ele. Mas Jesus ensinou assim, né? Jesus ensinou como era que eles deveriam fazer. Só que os irmãos do primeiro século, a igreja primitiva, desde lá de Atos, capítulo 2, quando a Bíblia vai dizer que, Lucas vai dizer, né, que eles perseveravam, né, na doutrina e no partir do pão, né, comiam juntos, faziam tudo juntos, vendiam as suas casas, né, as suas posses, deixavam aos pés dos apóstolos, e todo dia acrescentava o Senhor àqueles que iam sendo salvos, alcançados pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. E ali aqueles irmãos, aquela igreja primitiva, os primeiros irmãos, começavam a fazer a ceia do Senhor todos os domingos, né? A gente vai ver isso em Atos também, a gente vai ver isso em Judas, vamos ver isso em Timóteo, enfim. Eles tinhum um hábito no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? No domingo, né? De se reunirem num lugar comum entre eles. Não eram nas casas, mas era como se eles fossem para um lugar de encontro, um ponto de encontro, como se a gente aqui, ó, não tem a igreja, né? Não tinha essa configuração de igreja 4 paredes. Naquela época eram as sinagogas, mas mais voltada para o povo judeu. Então, era como se hoje a gente não tivesse igreja e a gente, ó, próximo domingo, a ceia do Senhor, nós vamos nos encontrar ali na praça. Como é o nome daquela praça ali? Nós vamos nos reunir na 4 de outubro ali, a gente vai participar do pão, nós vamos nos confraternizar, vai ter a comunhão dos santos ali, e a gente vai anunciar a morte do Senhor Jesus, porque ele está voltando, né? E aqueles irmãos, eles acreditavam que Jesus ia voltar muito rápido, né? Eles tinham esse pensamento, que a qualquer momento Jesus iria voltar. Por isso que eles vendiam muitas vezes as casas. Porque não fazia sentido ele ter a casa se Jesus ia voltar daqui a pouco. Entende? Então eu vendo minha casa, dou o dinheiro aos apóstolos e vou viver junto com a igreja em comunhão com os santos, porque já já Jesus está voltando para nos buscar. Então eles tinham essa mentalidade. Então como é que eles faziam a ceia? Eles faziam uma grande festa, né? Faziam um banquete, e era conhecida a festa ali, festa da comunhão ou festa do amor, né? Festa ágape, enfim, tinha várias nomenclaturas que poderia ser chamada. E aí o que acontecia? Os irmãos que tinham um poder aquisitivo melhor, né? Pegava Luiz Carlos, um cara que tem um poderzinho aquisitivo melhor, então ele chega, olha, pode deixar que a feijoada é comigo, bem gorda, né? Com carne de porco, osso de patinho, né? Calabresa, né? Bem, e é aquela apurada de um dia para o outro, bastante charque, e eu vou fazer um dia antes, porque no outro dia está apurada, né? A feijoada do outro dia, rapaz, é melhor. Deixa Deus te usar quando for fazer a feijoada do outro dia, e chama o pastor. Aí Luiz Carlos diz, não, eu vou, levo a feijoada. Aí chega Leandro, né? Leandro também é um irmão que tem um poder aquisitivo, né? E aí Leandro chega e diz, olha, Luiz Carlos vai levar a feijoada, pode deixar que, não vou dizer a buchada de bode, né?
Mas a buchada eu levo, né? A buchada eu vou levar. Aí chega nossa irmã Tassiana, que não tem, né? É pobrezinha, ali, carente, né? E ali ela chega e leva um pão, né? Leva um pãozinho ali com todo carinho. Não, eu vou levar pelo menos o pão para molhar na feijoada. Já estava barrado, né? Levava, né? Aí levava o peixinho ali, né? Aquela coisa bem humilde, né? Não, vou levar porque vai ser a comunhão e a gente vai participar da ceia do Senhor. E aí, naquele momento, eles juntavam ali as grandes mesas e os irmãos que tinham posse chegavam primeiro, né? Os irmãos ricos chegavam primeiro na mesa, comiam, se fartavam, bebiam, né? E Tassiana, a bichinha, não tinha tempo nem de chegar na mesa, né? Ficava lá, né? A barriga, blá, 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 né? Quando é que vai ser minha vez, minha gente, né? Quando ela chegava, não tinha mais nada, os irmãos já tinham comido tudo, né? Que situação, né? SHB, né? A SMHB. Tassiana chegava, os homens já tinham comido. Comida todinha. Então, isso era o que acontecia ali, né? E aí, naquele momento ali de comunhão, naquele momento de banquete, eles tinham um momento que eles paravam o banquete, né? Parava as festas, parava a música, parava tudo ali, e eles iam fazer o quê? A ceia do Senhor. Lembra da ceia? Opa, agora é hora de pegar o pão, partir o pão. Agora é hora do cálice, né? Só que eles iam lá, estavam comendo, aí comiam o pão, bebiam o cálice, e Tassiana? Nada. Pobre da Tassiana, meu Deus do céu, nem do cálice participava, né? Estava em jejum, a festa todinha. E aí, quando a família de Cloe, né, manda essa carta, vão até Paulo, né? Paulo, sabendo disso, do que está acontecendo, tendo essas informações, Paulo, o negócio está pegando lá. A turma está levando dinheiro, está levando comida, tudinho, mas um come, outro não, outro passa fome, outro chega lá bebinho, toma o vinho todinho, chega trupicando das pernas lá. Está um negócio sério, Paulo. Aí Paulo vai e escreve essa carta dizendo o seguinte, né, no verso 17. Entretanto, veja, volta aí para o verso 17. Entretanto, não vos elogio nesta instrução. Nisso aqui que eu vou dizer a vocês, eu não vou elogiar vocês, não. Nem tampouco vou dar... Pois as vossas reuniões, parte B, né? Pois as vossas reuniões, as vossas festas, causam mais mal do que bem. Veja que coisa interessante, né? Paulo já inicia dizendo, olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e não vai ser coisa boa, não. Eu não vou elogiar vocês por isso. Vai ser algo para chamar a atenção, envergonhar vocês. Porque nas reuniões que vocês estão realizando, está sendo mais maléfico, está sendo mais mal do que bem. E ele continua. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vocês quando vocês se reúnem na igreja. Pare aqui um minuto. Paulo está dizendo, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu fiquei sabendo foi que está tendo divisões entre vocês. Só que, na verdade, na igreja de Corinto já tinha divisões desde o capítulo 1. Quem está acompanhando os estudos assiduamente, desde o primeiro capítulo, nós estamos trabalhando que estava tendo divisões na igreja. Um grupo dizendo que era de quem? Um de Paulo, um de Apolo, um de Pedro e um de Jesus. Então já tinha racha na igreja. Então imagina, uma igreja dividida em 4 grupos, numa festa, vai estar todo mundo em comunhão ou vai estar todo mundo ali querendo se pegar ali? Né? E aí ele continua, verso 18 ainda. Há divisões entre vocês quando vós reunis como igreja, e em parte eu acredito nisso. Por que Paulo está dizendo que em parte acredita nisso? Porque desde o começo da carta, Paulo trabalha a ideia de divisão. Paulo sabe que tem divisão. Paulo sabe que tem um grupo que se acha melhor. Paulo sabe que tem um grupo que se acha que são fortes. Paulo sabe que tem um grupo que se acha que é fraco. Então é que ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que eu estou ouvindo, tem coisa que eu estou acreditando, tem outra que eu só vou saber quando eu chegar aí.
Né? E aí ele diz, no verso 19, e é até necessário que haja divergências entre vocês, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois, quando vocês comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e outro se embriaga. Né? É aquilo que eu tinha dito. Paulo está dizendo, olha, nas festas, nas reuniões que vocês se reúnem para fazer grandes banquetes, vocês fazem tudo, menos a ceia do Senhor. Porque um come, outro fica com fome. Outro não come, outro chega embriagado. Verso 22. Será que não tendes casa para comer? Será que vocês não têm casa não para comer, para beber? Ou vocês desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Aí ele pergunta, o que vocês querem que eu diga o que a vocês? Elogiar? Né? Veja o que ele está dizendo. Vocês querem que eu diga o que a vocês? Elogiar? Não. Nisso não elogio vocês. Paulo está dizendo, olha, vocês estão desprezando os irmãos que não têm nada. Lembra que eu disse que os irmãos vendiam todos os seus patrimônios, davam aos pés da igreja, davam aos pés dos apóstolos, e eles viviam ali pelo sustento da igreja. Eram os líderes, os pastores, os pais da igreja ali, que cuidavam das viúvas. A gente vai ver isso quando os apóstolos instituem os diáconos, não é? Qual era o papel dos diáconos? Além de servir a ceia, servir a mesa, qual era? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque era a responsabilidade da igreja cuidar dos irmãos mais necessitados. E esses irmãos mais necessitados eram os que mais estavam sofrendo na igreja de Corinto. Porque os irmãos que tinham poder aquisitivo comiam, festejavam, se alegravam, ficavam até embriagados, enquanto os irmãos que eram necessitados não participavam de nada, ficavam com fome e envergonhados porque não tinha nada para ofertar para a igreja. Será que hoje em dia acontece isso? Será que hoje em dia tem aquelas festas na igreja? Traga seu prato, irmão. Aí tem aquele irmão que não vai porque não tem nenhum arroz para trazer. Tem ou não tem? Tem. Hã? Nós é do Pio, não existe isso não, né? Exato. Né? E aí, a ideia é que nós precisamos, né, sempre que formos fazer momentos assim, meu irmão, mesmo que você não tenha nada para trazer, venha. Venha, porque aqui Deus vai abençoar e vai dar para todo mundo comer. Amém? Por quê? Porque são nesses momentos, inclusive, que tem muita gente que tem a sua primeira refeição no dia. Então, a igreja tem que ter essa visão de não excluir o irmão mais fraco financeiramente. Muito pelo contrário, trazê-lo para a responsabilidade, dizer que ele é amado, que não é o dinheiro dele, mas é a presença dele que é importante. Eu tenho o hábito de dizer o seguinte, você quer ir para a viagem, você quer ir para uma atividade assim tal, não tem dinheiro, fale com o pastor. Fale com o pastor, a gente vai dar um jeito, vai levar você. Já sabe, né, paixão? Né? Agora sim, se eu souber ou eu ver que você chegou para o pastor e disse, pastor, não tem condição, me ajude, eu vou ajudar. Aí, com uma semana, o irmão está em boa viagem, comendo camarão, né? E ainda bota no Instagram, é Jesus que faz isso, tá? Né? Né? Aí vai, tal, né? Não pode deixar que eu pago. Aí toma os hamburgão. Então, meu irmão, tu não tinha dinheiro para ir para a viagem. Aí agora, tu me aparece comendo camarão, escargot, né? Então, assim, Deus mostra, né? Aí na próxima, meu irmão, olha, infelizmente, né? Você sobrou um pouquinho daquele camarão, se sobrou, você traz. Se não, infelizmente, meu irmão, dessa vez a gente não tem como ajudar. Né? Fica orando, fica orando. Né? Vamos continuar. Qual é o versículo agora? 23. Aí Paulo agora, perceba, Paulo vai lembrá-los
o que de fato é ceia do Senhor. Paulo vai lembrar a igreja de Corinto e dizer o seguinte: olha, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão se reunindo não é para fazer a ceia, muito pelo contrário, vocês estão se reunindo para ter divisões, contendas, deixar irmão triste, passando fome. Eu vou lembrar a vocês agora o que é ceia do Senhor, porque vocês não sabem. Ou talvez vocês esqueceram o que é a ceia do Senhor. Aí Paulo vai dizer: pois que o que eu recebi do Senhor, o que Jesus me ensinou, o que também eu entreguei para vocês, eu ensinei isso para vocês. Que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. E depois de ter dado graças, verso 25, do mesmo modo, depois de comer, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes em memória de mim. Aqui tem muita coisa interessante para a gente aprender, nesses 2 ou 3 primeiros versículos da ceia do Senhor aqui. Primeiro é o seguinte: primeiro que Jesus está dizendo para a humanidade que ele é aquele cordeiro, é aquele que deu a sua vida, não é, para salvar a humanidade. Isso era um problema na igreja no primeiro século. Porque quando começou a grande perseguição do Império Romano, e os irmãos cristãos tinham que fugir das perseguições, eles se reuniam nos lugares escondidos, nos cemitérios, não é? Nas cavernas, e ali eles participavam da ceia do Senhor. E as pessoas, inclusive, diziam que os irmãos eram canibais. Os romanos prendiam, inclusive, os cristãos, dizendo que eles são canibais, porque todos os meses eles comem da carne de alguém e bebem do sangue de alguém. Entenderam? Mamenaio de Rio. Mas era também, tudo era motivo para perseguir a igreja. Vamos dizer, os irmãos são canibais. Estão se reunindo dentro de cemitério, vem a cabeça. Eles estão se reunindo nos cemitérios, nos túmulos, nas cavernas, para beber sangue e comer carne. Então, eram chamados de canibais. As igrejas do primeiro século também, né, eles tinham essa dificuldade de dizer qual é o dia certo para cear. Quantas vezes é a ceia por mês? Quem pode dizer? Quem acha? Pode chutar, não precisa acertar não. À vontade. Eu posso fazer uma ceia aqui agora. Eu posso fazer uma aqui agora, quando chegar em casa eu faço outra. Quem acha que pode? Levanta a mão. Quem acha que não pode? Quem acha que não pode? Levanta a mão aí. Não pode. Veja bem. É muito interessante, né? Isso que o Felipe falou. Se tiver em reverência, não é a ideia da reverência, mas é a ideia da memória, da circunstância que eu estou fazendo. Por quê? Porque se eu fizer uma ceia aqui agora, qual é o sentido de eu fazer lá em casa? Entende? Então, não tem sentido. Qual é o sentido da ceia? Lembrar, memorial, trazer a memória, anunciar que Jesus morreu, mas ressuscitou e vai buscar a sua igreja e a gente vai fazer a última ceia com ele. Então, esse é o sentido, né? Mas eu não preciso limitar. Tem igreja, a Igreja Batista, né? A Igreja Assembleia de Deus, não sei se a Presbiteriana é assim também, faz uma vez no mês. Não é isso? Nós fazemos uma vez no mês, no primeiro domingo do mês. Não é isso? Primeiro domingo da semana. Tem igrejas reformadas que fazem todos os domingos. Todos os encontros formais da igreja eles fazem. Porque eles acreditam que é uma parte integrante do culto. Não tem como desvincular a comunhão do culto, da liturgia do culto. Irmã Marilene, quem é educadora religiosa, educador, sabe que tem uma liturgia no culto a ser seguida. Parte de confissão e perdão, né? É um momento ali de oração para você confessar os seus pecados, confissão. Parte de adoração, parte da mensagem e a parte da comunhão. É a liturgia do culto, tem um caminho a ser percorrido. Normalmente a parte da comunhão
nas igrejas batistas, o grupo de louvor vem, louva, e os irmãos saem do seu lugar, né? E aperta a mão do seu vizinho, né? Dá ali aquele abraço, é o momento da comunhão. Só que tem muita igreja que é o momento da falsidade, né? Porque quando sai, né, desce a lapada um no outro. Mas o momento da comunhão no culto, na verdade, não é o fato de apertar a mão, mas sim participar da comunhão no corpo e no sangue de Jesus, né? Então, a festa que era feita na igreja primitiva, tinha a grande festa do banquete, eles comiam, depois participavam da ceia. Isso foi abolido nos grandes concílios que a igreja fez no 2º século, né? Então, os concílios que foram realizados ali, eu não vou lembrar qual foi, aonde foi a cidade dos concílios, mas os primeiros concílios ali da igreja do 2º século, eles aboliram, e aí já era a igreja católica que estava à frente, né? Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? São Agostinho, eles aboliram a questão da festa, né, que se tinha, inclusive com uma punição de ser até excomungados, né, por fazer festas no lugar da ceia. E aí eles começaram a trazer a ideia de que só o padre toma o vinho, não é? Hoje quem foi para uma igreja católica aqui já? Você tomava o vinho lá, no momento da comunhão, só tomava o pão, que é a hóstia, né? Então, naqueles concílios, né, foi abolido aquilo e foi criado uma liturgia. Nós sabemos que precisamos esperar pelo... Por isso que o pastor é o que dá a ordem, o pastor dá a norte. Vamos nesse momento, portanto, participemos todo desse primeiro elemento, o pão. Aí todo mundo come. É o que Paulo disse aqui. Estão comendo e ninguém está esperando pelo outro, né? Então tem uma liturgia, tem uma ordenança. Não pode ser bagunçado. Eu conheço um pastor, inclusive, que ele celebrou a ceia do Senhor, Levi, em nome de Zumbi do Palmares, né? Em memória de Zumbi do Palmares, vamos comer desse pão. É isso, enlouqueceu, né? Doido. Mas tem todo tipo aí. Tem todo tipo. Tem pastor que pede para botar vinho mesmo, né? Tem pastor que pede, não, era vinho, aqui é vinho. Tem igreja que tem que ser o pão asmo, né? Ser aquele pão sem fermento, tal. Já tem igrejas, inclusive tem uma igreja aí que é denominada Igreja Sem Nome. Não sei se o Felipe já ouviu falar. É uma igreja que não tem placa. O nome dela é Igreja do Senhor. Ela não tem placa. E aí eles fazem a ceia uma vez por ano. Uma vez no ano. Por quê? Porque eles acreditam que, eu até já acho que eu já falei isso aqui, que quando Jesus fez a última ceia com os discípulos naquele lugar escondido, né? Quando Jesus fez, estava uma festa acontecendo. Estava no período de uma festa. Qual era a festa que estava ali? Da Páscoa. E na festa da Páscoa tinha normalmente a festa dos pães asmos, que era o pão sem fermento. Era uma vez por ano, o povo tirava o fermento da sua casa, que era uma ordenança que Deus deu lá a Moisés, dizendo, olha, não tocará em fermento, comida levedada, né? Tudo vai ser sem fermento. E aí, naquela época de Jesus, se tinha um costume de soltar um preso condenado à morte e prender um no lugar dele, condenar um no lugar dele. Foi isso que fizeram com Jesus e Barrabás. Perguntaram, vocês querem quem? Que prendam Jesus ou matem Barrabás? Não, solta Barrabás e mata Jesus, né? E aí, naquela festa ali, na última ceia que Jesus fez, Jesus disse, todas as vezes que comerem desse pão, apontando para o pão, vocês comerem deste pão, qual era o pão da época, naquela festa? Pão sem fermento, pão asmo, que só era uma vez por ano. Então Jesus está dizendo, todas as vezes que você comer deste pão, pão sem fermento, e vocês beberem deste
suco de uva deste cálice, que era um vinho, uma uva colhida especificamente para a festa dos pães asmos, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Então, essa igreja acredita que a ceia é para ser feita uma só vez por ano. Nós não acreditamos nisso. Por quê? Porque Jesus vai dizer, façam isso todas as vezes, em memória de mim. Então, eu retomo a ideia de que é um memorial. Não importa a quantidade. O que importa é o que está sendo feito ali. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Volto para o texto. Verso 27. Por essa razão. Verso 26. Leia o 26. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, que razão é? A morte do Senhor, né? Por essa razão, a morte de Jesus, até que ele venha, por fazer memória dele, por essa razão, todas as vezes, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. Então, veja a importância e a seriedade. Eu não posso fazer a ceia do Senhor levianamente. Eu tenho que estar num critério ali, né? Qual é o critério? O pastor diz aqui normalmente, né? Eu tenho que estar como? Comunhão. E aí, quando eu digo comunhão, não é estar em santidade. Porque a ideia de santidade é um processo de santificação, de regeneração. Você pecou agora, porque eu pequei, eu não vou cear? Não é isso. Mas eu não posso, eu estou brigado com a irmã Leda, não falo com ela, aí eu chego aqui, tomo do pão e bebo. E com raiva da irmã. Doido para ela me pagar os R$200 que ela me pediu emprestado e não pagou ainda. Né, irmã Leda? Tô brincando, não é isso não, né? Mas assim, acontece, né? Às vezes o irmão me emprestou um dinheiro ao outro, mas rapaz, passa por mim, vira o rosto, né? Vim ver no meio da rua, atravessa, vai para o outro lado, Jesus te pega, né? Aí vem aqui e ceia. Tá certo ou tá errado? Errado. É? Luiz Carlos está dizendo aqui, paga o rancho pitanga para poder cear. Né? Mas veja, é tão séria essa ideia de estar em comunhão com o seu irmão, que o próprio Jesus vai ensinar o quê? Você não pode, com a sua oferta, você não pode trazer a sua oferta para cá, para o gasofilaço, estando intrigado ou em raiva com o irmão. O que é que a Bíblia ensina? Deixe no canto, deixe guardadinho, vá resolver a sua vida com o irmão e depois volte e oferte. Até isso. Então veja que é uma seriedade. Precisamos estar em comunhão com o nosso irmão. Eu já tive uma situação, eu não era nem pastor ainda, né, que minha mãe discutiu com a vizinha e a gente não falava com os vizinhos. Porque tinha isso, né? A mãe brigou, aí o pai não fala, os filhos não falam, e a mãe ainda diz, né? Não fale com ela não, rapaz. Né? Tinha isso lá em casa. E aí eu era intrigado da vizinha sem ela ter feito nada comigo. Aí um belo dia Jesus me pegou. Ele disse, como é que tu quer ser intrigado da vizinha? E aí eu fui lá, me perdoe, não foi nada, não fui mais, por não estar falando com você, né? Eu sou uma pessoa cristã, Deus te abençoe, por favor, se eu fiz alguma coisa, me perdoe, tudinho. No outro dia eu fui cear com a maior felicidade do mundo. Né? Então são essas coisas. Examinar, a ideia de examinar é você se autoavaliar. Você se autoavaliar, não é? Pois um homem que a si mesmo, desta forma, examine-se, pois, um homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que é que Paulo está dizendo? Quando você participa da ceia do Senhor, sem ter um mínimo de entendimento do que você está fazendo, você está... O que é que ele diz? Para sua própria, tomando para a sua própria condenação.
é a ideia da consciência. Paulo vai falar isso lá atrás na consciência quando vai falar de carne, comer carne sacrificada. Então é a ideia de que você tem que ter a consciência do que você está fazendo. Você precisa estar em comunhão, se examinar. E aí depois você pode participar do pão e beber do cálice. E o texto continua. Por causa disso, veja bem, por causa disso o quê? Participar da ceia do Senhor sem ter consciência do que está fazendo, sendo o réu do corpo, Paulo vai dizer que há muitos de vocês doentes, fracos, morrendo. Veja a consequência de não ter comunhão. Lógico, a igreja de Corinto é uma igreja que se destacava em não ter comunhão. A igreja estava rachada em 4 grupos. Entende? A igreja tinha 4 grupos que estavam rachados ali. Então, qual era a consequência de não ter a comunhão? As pessoas ficando doentes, pessoas morrendo, pessoas ficando fracas. Né? Por quê? Porque o Espírito do Senhor não estava ali agindo. Porque um reino dividido não subsiste. É isso que a gente aprende com a palavra de Deus. Verso 31. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados pelo mundo. Você precisa deixar ser trabalhado pelo Senhor. Paulo está dizendo, né? Se você mesmo fosse se autocondenar, ninguém ia se condenar, né? Eu não ia me autocondenar. Mas a orientação que Jesus me dá é para que o mundo não nos condene. Que a gente tenha um entendimento de que todo o ensino é para aprendizado, para o nosso crescimento. Certa vez, no Congresso da Juventude, lá no Marcados pelo Sangue, pastor Robson, em saudosa memória, foi falar sobre perdão. Né? E aí teve um jovem que falou, que disse, olha, o perdão faz mais bem para quem pede, né? Para quem foi o ferido ali, né? O machucado da história, do que quem é a pessoa que, né? Que ofendeu. Por quê? Porque aquilo ali vai criando raiz de amargura em você, meu irmão, vai enraizando, vai criando, você pode até ficar doente, uma pessoa amargurada. Então, quando você libera o perdão, faz mais bem a você mesmo do que a pessoa que lhe ofendeu. Né? Portanto, meus irmãos, para terminar, verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer a ceia, esperem um pelos outros, faça esse favor. Igreja do Alzé do Pinho, quando o pastor estiver com o pão na mão, não já tenha comido o pão não. Né? Espera o pastor dizer, vamos, né? Agora todo mundo junto com o pão, né? Agora do cálice, né? Mas toda vez quando eu olho para a Tassiana, ela já bebeu o cálice. Pois é, Tassiana. Estou brincando, não faz isso não. Né? Mas a gente sabe que é uma prática, né? De um esperar pelo outro. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não se reunires para condenação. Quando as demais coisas eu vos instruirei quando eu for ter com vocês. Né? Paulo está dizendo, olha, eu estou dando essa orientação aqui, façam. Porque o restante das orientações eu vou dar quando eu for aí ter com vocês. Se você tiver fome, coma casa. Vamos acabar com esse negócio de na hora da ceia do Senhor, está todo mundo com uma picanha, né? Aí traz aquele prato de macarronada. Não, não é isso. Ceia do Senhor não é isso. Ceia do Senhor é memorial. Um esperando pelo outro, tendo consciência do que está fazendo, entendendo a seriedade do que é, né? Porque a gente fala das 2 ordenanças, né? Quais são as 2 ordenanças que Deus nos deixou? Batismo e ceia, né? O batismo salva. O batismo condena. A ceia do Senhor salva. Mas a ceia condena? Condena. Né? Das 2 ordenanças, a ceia do Senhor é a única que condena. Nenhuma delas salva, porque quem salva é a graça. É o agir do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Mas a ceia condena. Então veja a seriedade da coisa. Né? Amém, meus irmãos?